Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Romário, sou da cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia, certo? E sou professor da rede Top Cursos há alguns anos já, certo? Ministro principalmente as aulas do curso de administração e fui convidado pela escola para ministrar essas aulas para vocês do curso de informática. No curso que vocês estão tendo agora, na modalidade internet segura, certo? Então o que acontece? Vocês já tiveram a primeira aula que falou sobre a introdução da internet. E lá vocês devem ter visto, falando um pouco sobre a história da internet, certo? Como que se deu a difusão da internet, até então, disponibilização da internet em massa, sendo que é uma coisa que nós não podemos dizer que a internet é uma ferramenta popular, porque segundo dados e pesquisas recentes, constataram que aproximadamente 44% da população brasileira não tem acesso à internet, certo? Mas de qualquer forma, é uma ferramenta que vem em grande expansão, certo? E que há algum tempo, não muito distante, já vai ter essa disponibilidade para a grande maior parte da população brasileira, certo? Mas vamos lá. Na nossa segunda aula, que é essa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre navegadores e configurações de internet, certo? Então, nós vamos ter um entendimento melhor do que seria navegadores, partindo lá para o conceito de navegador ou browser. Nós temos a definição em português, certo? Navegador, e a definição em inglês, browser, da sua origem, que é o navegador. Está dizendo aqui que nesse conceito, está dizendo que o navegador é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos no formato HTML hospedados em um servidor de rede. Vamos lá ao entendimento. Está dizendo que é um navegador. Vamos trazer para o nosso cotidiano. Suponhamos que todos nós estivéssemos em algum barco, certo? Que iríamos nos deslocar de um local para outro. Esse nosso navegador seria a embarcação que iria nos levar de um local para o outro, certo? Controlado por quem? Pela pessoa responsável por essa embarcação, certo? Que seria o navegador. Seria quem iria dar destino a essa embarcação para que nós pudéssemos chegar até o nosso lugar. Então, esse navegador está dizendo que é um programa que dá a possibilidade para que os usuários, que somos nós, os usuários normais, os seres humanos, certo? Mantermos uma interação com documentos que estão nesse formato e estão hospedados em um servidor de rede, em um servidor de internet. Então, os documentos estão lá hospedados no servidor de internet, mas estão nesse formato. E que, por esse formato, nós, por sermos usuários comuns, não conseguiríamos decifrar o que estaria escrito ali, o que estaria mostrando para a gente. Então, para que nós possamos decifrar o que está escrito nesse formato, certo? É preciso que haja uma conversão de dados, ou seja, vai fazer uma conversão de dados para que transforme de um formato e que nós possamos visualizar em outro formato. Tranquilo? Mas vamos ver lá na prática como que isso funciona. Nós somos os clientes, os usuários normais. Nós temos aqui o servidor proxy, que seria o nosso navegador, certo? E que esse navegador é que está mantendo contato com o servidor HTTP. Comecei a falar inglês. Vamos lá, servidor proxy é o nosso navegador, certo? É quem mantém o contato, certo? Do usuário com a rede. E nós temos o servidor HTTP. Vamos lá ter um entendimento maior sobre o que seria esse servidor HTTP. Está dizendo aqui, ó, o HTTP é uma sigla em inglês Hypertext Transfer, ou seja, é um protocolo de transferências de hipertexto. Um pouquinho mais à frente nós vamos entender, nós vamos ver em relação ao conceito o que seria um hipertexto. Mas está dizendo que é um protocolo de transferência de hipertexto. Então esse protocolo aqui, ele transfere um hipertexto para que o navegador possa transmitir esse hipertexto para o usuário comum, que somos nós nesse caso, certo? Seguindo aqui ao nosso conceito, então nós temos isso. Nós somos os usuários que estamos conectados a um navegador proxy, que é um navegador padrão,
e que esse navegador padrão está ligado a um servidor HTTP, que é o que? Um protocolo de transferência de dados, certo? Nós vimos lá o formato dos textos em HTML. Então, esse servidor HTTP, ele pega esse conjunto de textos em HTML, certo? E transporta para cá, para o servidor possa nos dar a possibilidade de visualizar esses documentos, certo? Seguindo aqui, nós temos o conceito mais formal de navegador. Os navegadores funcionam como pontes entre os usuários e os conteúdos virtuais. Então, nós temos lá os conteúdos virtuais que estão na rede, ou seja, na internet, que vocês viram na aula anterior, na www, que é o World Wide Web, que é a grande rede mundial que liga todos os computadores no mundo, certo? Conectados à internet. Então, esse navegador é a ponte, é o que faz a ligação entre o usuário e essa rede virtual. Eles transformam as páginas codificadas em hipertexto. Olá, voltando ao nosso contexto, certo? Hipertexto é uma linguagem HTML. HTML é um formato, certo? É uma linguagem para uma visualização compreensível do usuário comum. Então, nós, como usuários comuns, certo? Se não houvesse essa conversão do texto nesse formato, certo? Nessa codificação para outro formato, nós não conseguiríamos visualizar e ter um entendimento compreensível, porque isso aqui é um formato, uma codificação específica da linguagem computacional, certo? Seguindo aqui, nós temos que o HTML é um padrão de navegação de hipertextos. O que são hipertextos? São todos os conteúdos virtuais, certo? Que podem ser textos, imagens, vídeos e áudios. Então, todos os conteúdos que nós vimos nas páginas da internet, sejam eles áudios, vídeos, imagens ou textos, são chamados de hipertextos por se tratar de uma linguagem computacional, que é a linguagem HTML, certo? E que esses hipertextos definem como os elementos de uma página devem ser exibidos, ou seja, quais são os elementos da página que devem ser exibidos. Se nós queremos ver textos, essa linguagem aqui vai nos direcionar para a página de textos. Se nós queremos ver imagens, essa linguagem aqui vai nos direcionar para a página de imagens. Se nós queremos ver vídeos ou áudios, da mesma forma, essa linguagem aqui computacional vai nos direcionar à página específica que nós queremos ver. Como exemplo, nós temos aqui, se nós vamos fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, certo? Vai estar lá, HTTP, saiu lá. Mas aqui, perceba-se que nós queremos ver textos, ó. Está mencionado aqui a opção todas, mas nós podemos ver vídeos relacionados a HTTP, certo? E podemos ver livros, imagens, entre outras possibilidades, certo? Prosseguindo, nós vamos ter o seguinte, nós temos também que essa linguagem HTML, ela é uma interface. Uma interface é o que? Interface, gente, nada mais é do que a computação gráfica que nós podemos visualizar quando nós, por exemplo, ligamos o computador. Quando nós ligamos o computador, nós nos deparamos lá com a área de trabalho do sistema operacional, certo? Que em sua grande maioria é do sistema operacional Windows, certo? Então essa é a interface. Essa interface é que nos possibilita visualizar as operações que são disponíveis pelo computador e também pelos conteúdos que estão na rede, certo? Essa interface entre a linguagem do usuário, que são aquela linguagem nossa, dos usuários, e a linguagem do computador, que é a linguagem computacional, em sua grande maioria, certo? HTML, certo? Que é quando a linguagem se tratando de navegadores de internet. Aí agora eu vou listar para vocês aqui os 5 navegadores mais utilizados no Brasil. Nós temos como primeiro navegador mais utilizado no Brasil o Google Chrome. Segundo pesquisas, destacaram para a gente que 81,68% dos usuários da internet, não é da população brasileira, porque eu falei para vocês lá que quase 44% da população brasileira não tem acesso à internet. Então aqui são 81,68% dos usuários da internet no Brasil utilizam o Google Chrome como navegador principal. 5,04% da população
usuária da internet no Brasil utilizam o Mozilla Firefox como navegador principal, navegador padrão. 5,01% usa o Safari, 1,36% usa o Opera e 1,52% utiliza o Samsung Internet. Então aqui listei para vocês os 5 maiores navegadores, os 5 navegadores mais utilizados no Brasil em relação à nossa internet, certo? E aí nós vamos falar agora um pouco sobre as configurações de internet. As configurações de internet servem, entre outras coisas, para fazer alterações na rede, certo? Na rede de quê? De internet, que é a rede que nos liga ao conjunto de computadores conectados em todo o mundo. Como base, nós vamos pegar o Google Chrome como navegador padrão, certo? Já que nós vimos lá na lâmina anterior que ele é o navegador mais utilizado no Brasil, dentre os usuários. E aí, para nós termos uma noção de navegador, de configurações de navegador de internet, nós vamos ter primeiro que ter a compreensão do que seria esse termo, cookies, certo? O cookies tem a finalidade de identificar e armazenar informações sobre os visitantes. Um exemplo, eu sou um usuário de internet, certo? E lá eu visito a página do Google através do meu navegador Google Chrome. Então lá os cookies, certo? Os cookies desse navegador, certo? Ele vai identificar e armazenar as informações que eu ali inseri. Ele vai armazenar informações, por exemplo, qual tipo de pesquisa foi solicitado, qual tipo de informação foi solicitado, certo? Então ele vai identificar e armazenar. Para quê? Para que ele possa começar a traçar um perfil do usuário. E como que ele consegue identificar esse usuário? Ele consegue identificar esse usuário através daquele endereço chamado de endereço IP, que é o endereço da máquina que o usuário está utilizando, certo? É como se fosse a identidade do usuário, sendo que toda máquina conectada à internet, todo computador conectado à internet, ele tem um endereço IP, ele tem uma identificação na rede, certo? Então esses cookies, eles têm a finalidade de identificar e armazenar essas informações das pessoas que utilizam esse navegador, como padrão aqui que nós estamos colocando como exemplo, certo? O que são cookies? Os cookies são pequenos conjuntos de textos que ficam gravados no computador. São os pequenos conjuntos de textos. Esses textos são o que? São informações que ficam lá armazenadas no computador, certo? Traçando o perfil do usuário, através da identificação do endereço IP desse usuário, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as configurações do Google Chrome, já que nós pegamos na lâmina anterior o Google Chrome como exemplo de navegador padrão. Então nós vamos falar um pouco sobre as configurações desse Google Chrome. Se nós pegarmos aqui o Google Chrome, certo? Nós vamos abrir uma página na internet, certo? E abrir uma guia normal do Google, certo? A gente vai lá, certo, pessoal, ali, personalizar e controlar o Google Chrome, certo? Personalizar e controlar o Google Chrome. Quando eu vou personalizar, eu vou fazer algum tipo de alteração. Então aí eu vou ter que fazer alguma alteração na configuração desse navegador, certo? Então vamos lá, cliquei aqui, vou clicar lá em configurações. Clicando lá em configurações, ele vai abrir pra gente uma outra paginazinha, certo? Pronto. E aqui nós temos as configurações do Google Chrome, certo? Você e o Google. Então aqui está mostrando a interação entre o usuário, você, e o navegador, que é o Google, certo? E aí nós temos a possibilidade de fazer várias alterações, como alterar senhas, formas de pagamento, no caso de alguma extensão que não seja gratuita, endereços e mais, certo? Mas nós vamos focar aqui na confirmação de segurança, já que o nosso curso trabalha a questão de internet segura. Então vamos focar aqui na confirmação de segurança. Na confirmação de segurança, está dizendo aqui, o Chrome pode ajudar a proteger você de violações de dados, extensões maliciosas e muito mais. Então está dizendo que essa extensão desse navegador protege o usuário de violações de dados. Violações de dados o que? São violações, por exemplo, de navegações que você fez na internet. Extensões maliciosas são extensões que ligam sites maliciosos, por exemplo, sites que disseminam vírus, certo? Então esse Google está protegendo você. Ele avisa você,
caso aconteça isso. E aqui na parte de privacidade e segurança nós temos as possibilidades de limpar dados de navegação. Não quero que a minha caixa de navegação fique cheia, ou então quero excluir algum dado de navegação que eu tenha navegado. Clicando aqui na setinha, ele vai mostrar. Limpar os dados, o período, nós podemos escolher, última hora, certo? Navegações das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias, das últimas 4 semanas, ou todo o período. Então aqui nós podemos escolher essa possibilidade de fazer essa limpeza dos dados de navegação. Nós temos os cookies e outros dados de site. Nós vimos lá que os cookies têm função muito importante de identificar e armazenar informações sobre os visitantes no navegador. Então aqui os cookies de extensão são bloqueados no modo de navegação anônima, certo? Nós temos também a opção de segurança, navegação segura, que é a nossa finalidade, proteção de conta, proteção contra sites perigosos e outras configurações de segurança. E se nós clicarmos, nós vamos ver as possibilidades que nós temos, e é só navegar e escolher o que do que nós devemos e queremos proteger a nossa conta em relação à segurança, certo? E configurações do site, que é as configurações do site que nós estamos navegando, certo? Então aqui nós vimos um pouco sobre a privacidade e segurança da navegação na internet em relação aos nossos navegadores, em relação ao navegador que nós estamos utilizando, certo? Aqui mais um pouco aqui nós vamos ver um pouco sobre a questão de memória cache, que lá, se nós pegarmos aqui na parte das configurações, ele fala aqui, quando limpar dados de navegação, limpar o histórico, os cookies e o cache e muitas outras opções. Cache é uma espécie de memória. O cache é tido como uma memória de curto tempo de resposta. Um exemplo, quando nós estamos utilizando o computador, certo? E aí, por exemplo, acontece uma queda de energia, nós não estávamos esperando. Essa queda de energia vem e desliga o computador, tá? E aí, o trabalho que nós estávamos fazendo, muitas pessoas pensam, perdi o trabalho porque teve queda de energia e o computador desligou. Não, quando acontece isso, nós temos essa memória chamada memória cache, que é uma memória de curto tempo de resposta. Antes de você perder o trabalho, quando aconteceu a queda de energia, que o computador desligou, antes de você perder o trabalho, essa memória foi aqui, resgatou as informações que você estava trabalhando e segurou. Para em um outro momento que você ligar o computador e abrir o documento, as informações estarem lá disponíveis para você salvar. Isso por quê? Porque no computador a gente só perde, certo, aquilo que nós estávamos trabalhando quando nós solicitamos ao computador que não queremos salvar aquele arquivo. Mas como aconteceu essa queda de energia, então nós não tivemos o tempo e nem a possibilidade de escolher se queríamos salvar ou não. Então existe essa memória, que é uma memória de curto tempo de resposta, que tem essa finalidade. E também tem outras finalidades, como nós vamos ver agora. O cache nada mais é do que um depósito de informações que fica armazenado em uma parte ou compartimento de um sistema operacional, seja de smartphone ou de computadores. Está dizendo que é um depósito de informações de armazenamento. Então é uma memória, certo? É uma memória com curto tempo de resposta, que fica numa parte do computador ou do sistema operacional, certo? Então esse cache ele tem essa finalidade. Então quando nós vamos lá para limpar os dados e limpar também o cache, nós limpamos todas as informações que estão armazenadas aqui nessa memória de curto tempo de resposta. Então aqui também faz parte das configurações, certo, dos navegadores de internet. Então, só voltando aqui ao nosso contexto, certo, em relação a configurações do Google Chrome, nós vimos aí, não tão detalhadamente, mas que essa questão de detalhar é mera questão de prática, certo? Quanto mais nós praticamos, quanto mais nós navegamos, quanto mais nós vamos conhecendo as ferramentas, mais nós vamos ficando familiarizados com ela. Então, um questionamento que eu faço a vocês e um desafio, que vocês sempre tenham o hábito de pesquisar, certo? De navegar nas ferramentas, certo? De saber qual realmente é a finalidade daquela ferramenta e como aquela ferramenta pode lhe ajudar, certo? A estar navegando com maior segurança dentro da internet. Então, gente, essa foi a nossa segunda aula do curso de Internet Segura.
aqui do nosso Centro de Capacitação Profissional Top Cursos. Então, novamente, quem aqui conversou com você nesse momento foi o professor Romário, desse Santa Maria da Vitória, Bahia. E nesse momento eu agradeço a vocês, certo, pela atenção, e desejo a vocês bons estudos e boas práticas no que nós vimos aqui, que vocês têm para aperfeiçoar no dia a dia.